Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Transfusão de sangue é pecado? Algumas pessoas não admitem a transfusão de sangue, quer como receptor, quer como doador, sob a falsa alegação de que é para fazer a vontade de Deus. Um filho, segundo essas pessoas, não pode doar sangue à sua própria mãe, ainda que este sangue seja necessário a que ela continue viva. Uma má interpretação bíblica gerou essa aberração dogmática. Às vezes, faz-se necessária a intervenção da polícia para garantir a transfusão de sangue em pacientes em situação crítica. Este esclarecimento, este estudo é necessário, porque pessoas chegam até nós e perguntam por que uma religião diz que é pecado doar sangue e outra diz que não é. Então, é nosso dever, é a nossa obrigação prestar o esclarecimento devido à luz da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Muitas vidas já foram sacrificadas em nome de uma fé cega que abomina a razão e conduz ao fanatismo. Qual é a diferença, eu pergunto, pastor Ayrton, entre matar e simplesmente deixar morrer? Em razão dessas aberrações, o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução 1021/1980, adotou a seguinte posição com relação às crianças: se houver iminente perigo de vida, o médico, obedecendo ao seu código de ética médica, praticará a transfusão de sangue, independentemente de consentimento do paciente ou de seus responsáveis. Portanto, com relação a crianças, há jurisprudência no sentido de realizar a transfusão, mesmo contra a vontade das pessoas envolvidas. Código de Ética Médica, no seu artigo 46, diz que é vedado ao médico efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévio do paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente risco de vida. Em nenhum lugar, de Gênesis a Apocalipse, na Bíblia Sagrada, há qualquer proibição relativa à transfusão de sangue, vacinas ou transplante de órgãos. A Bíblia não condena procedimentos médicos. Os que acham que transfusão de sangue é pecado apresentam os seguintes versículos da Bíblia Sagrada para justificar esse procedimento. Gênesis capítulo 9, versículo número 4. Diz assim: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Comentários. Logo após o dilúvio, não havendo vegetação, Noé recebeu a orientação de Deus a respeito do uso da carne como alimento. Esse versículo dá continuidade ao enunciado do anterior, onde diz: tudo que se move e vive será vosso mantimento. Porém, Noé teria o cuidado de não comer a carne de animais ainda com vida, ou seja, com sangue. Nada aqui, nada neste versículo se refere a comer sangue humano. Também Levítico 3, versículo 17, também é um versículo usado pelas pessoas que acham que transfusão de sangue é pecado. Ora, o texto se refere, como os demais, a sangue de animais. Ninguém, na plenitude de suas faculdades mentais, deduzirá que se trata de sangue humano. Está falando aqui de animais, sacrifício de animais. Glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perguntas e respostas aqui, na unidade móvel da Palavra da Verdade. A igreja mais perto de você. O purgatório existe? Claro que não existe. Jesus disse que não existe. Aquele ladrão que se arrependeu, que foi crucificado junto com Jesus na cruz, ele diz o seguinte:
na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não aventou a hipótese daquele ladrão passar por uma estação intermediária, por um terminal celestial. Não, vai direto. Está em Lucas 23, versículo 43. E também Jesus ensinou na parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, ensinou que os que morrem em Cristo vão direto para o céu. Ele disse que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o céu. Perguntas e respostas na unidade móvel da palavra da verdade. Por que Jesus teve que morrer na cruz para a nossa salvação? Porque fez parte do plano divino para a salvação de todos os homens, como está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém pode, ninguém poderá cumprir integralmente os 10 mandamentos, na sua totalidade. Então, Deus formulou esse grande plano de salvação. Basta crer que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Crer que ele é Senhor e é Salvador. Não apenas Senhor, é o Senhor, o único Senhor. E também não é apenas um Salvador, é o Salvador. Pastor, as pessoas que em vida não foram batizadas precisam ser batizadas na morte? Claro que não. E eu tenho prova bíblica de que não precisa. Foi a salvação do ladrão na cruz. Aquele que se arrependeu de seus pecados e invocou o nome do Senhor Jesus. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Jesus se esqueceu porventura de que aquele ladrão, para realmente entrar no céu, precisaria ser batizado? Não. Ele foi direto para o céu. Ou alguém já batizou esse ladrão? Ou esse ladrão ficou dependendo de uma pessoa para representá-lo aqui na terra para ser batizado? Claro que não. Perguntas e respostas. Se Jesus é o Deus que se fez homem, por que ele disse que o Pai era maior do que ele? Nós devemos tentar compreender as duas naturezas de Cristo. Uma natureza divina e uma natureza humana. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do 6º versículo, está escrito que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele não poderia se humilhar ao Pai, ele se humilhou a si mesmo como Deus encarnado. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Então, nessa condição de humildade, nesta condição de homem, ele, esvaziado das prerrogativas da divindade, ele disse: o Pai é maior do que eu. É por isso que algumas vezes, no seu ministério terreno, como homem, ele sentiu fome, sentiu sede, ele chorou como homem. E algumas vezes ele demonstrou a sua divindade. Para que não haja nenhuma dúvida a respeito da divindade do Senhor Jesus, está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este
é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Perguntas e respostas. Pastor, as criancinhas, ao morrerem, vão para o céu ou para o inferno? Por incrível que pareça, algumas pessoas defendem que as criancinhas, porque não tiveram a oportunidade de crer no Senhor Jesus, elas vão para o inferno. Mas Jesus diz o seguinte, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Jesus garantiu o céu para as criancinhas, porque as criancinhas de 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, não têm condições de acreditar em alguma coisa, de ter fé suficiente para a salvação. Por isso, nós defendemos isto, de que as criancinhas vão para o céu. Deus não é um Deus carrasco, mas aquele que já tem a idade da razão, que podem acreditar, que podem colocar a sua vida, o seu coração e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Este sim precisa crer no Senhor Jesus para que seja salvo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Perguntas e respostas aqui, na unidade móvel da palavra da verdade, a igreja mais perto de você. Pastor, podemos pedir ou ordenar aos anjos que nos ajudem em alguma coisa? De modo algum. Os anjos são emissários de Deus, estão a serviço do Senhor, estão a serviço de Jeová e não a serviço dos homens. Não podemos pedir, não podemos cultuar os anjos. Nós queremos a presença do Deus vivo. Agora, se o Senhor nosso Deus quiser, segundo a sua soberana vontade, mandar anjos para nos auxiliar em alguma coisa, nos livrar de algum perigo, Ele manda. Nós não podemos adorar anjos, nós não podemos cultuar anjos, e tem exemplo na Bíblia de que anjos rejeitaram a adoração. E diz: adora ao Senhor. A nossa adoração é ao Senhor. Vejam que está no livro de Apocalipse, ou Revelação, capítulo 19, no 10º versículo. Eu lancei-me a seus pés para o adorar. Ele estava se referindo a um anjo, na sua visão do Apocalipse. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E o anjo disse a João: não me adore. Adore ao Senhor, porque eu também sou adorador do meu Senhor. Então fique com essa palavra no seu coração. E mais informações, visite o nosso site, palavradaverdade.com.